Porque, como eu disse da outra vez, são momentos que nós aqui passamos. Momentos. E depois nós ficamos o dia inteiro com o celular na mão. Então, esse é o momento de nós pacificarmos a nossa mente, né? a nossa voz interior, e prestarmos atenção naquela mensagem que estará sendo trazida para nós. Então, nós pedimos novamente para que se faça o silêncio aqui no salão, né? Para que a gente possa, para não tirarmos a concentração das pessoas que também estão ao nosso lado, que estão à frente, que estão atrás. Porque ao conversarmos ou olharmos o celular, se o celular não estiver desligado, certamente nós vamos tirar a concentração das pessoas. E isso é falta de disciplina. Essa é a verdade, não é? Então nós estamos pedindo, estamos explicando os porquês. Não é porque é exigência nossa. Não. É o que é correto. É uma questão de termos essa consciência e essa disciplina quando nós falamos. Vocês ao adentrarem lá na porta, vocês viram uma mesa aí do lado que está cheia de livros. Estes livros, vocês ao saírem, ao terminar a palestra, vocês podem levar para casa, após o passe, né? Podem pegar e levar para casa. Se não quiserem devolver, não precisa, mas que passem para outras pessoas lerem, porque são livros muito bons, livros explicativos, né? Que nos auxiliam a entender. Eu só coloquei esse aqui em cima para que a gente lembre de dar o recado. Então está assim à vontade para as pessoas levarem para casa. Aproveitem essa oportunidade, né, de um livro amigo que tanto bem nos faz. Então nós vamos convidar a nossa companheira Doroti, que irá fazer a nossa prece inicial. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, mais um dia estamos aqui, em nome de Jesus, nessa casa de oração, né, nesse domingo abençoado. E a gente vai ouvir, né, o palestrante, a mensagem de hoje e guardar, né, no pensamento. E durante a semana a gente pôr em prática um pouquinho que a gente põe durante a semana, todos os dias. Vamos aprendendo e melhorando, né? Melhorando cada vez mais, porque os benfeitores aqui, né, espirituais, estão já ajudando todo mundo que está aqui, todos presentes, e a gente vai para casa mais leve, mais, né, abençoado mesmo. E então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesta manhã, nós temos a imensa alegria de ter aqui conosco a nossa companheira tão querida aqui da casa, né, que veio nos trazer essa mensagem, a Renata, filha da nossa companheira Lúcia, que a gente já dá as referências, né? Então todo mundo já sabe como é que. E ela, nós sabemos, vocês já conhecem, né, a Renata aqui na casa, as palestras maravilhosas que ela faz, muito explicativas, né, de fácil entendimento. Então nós vamos envolver a Renata em vibrações harmoniosas, né, para que possa chegar até nós com mais clareza ainda a mensagem que ela preparou para nós nesta manhã. Vamos passar então para ela. Bom dia a todos. Bom dia. Nesse dia tão especial, que o nosso coração se divide entre a celebração, a alegria, a oportunidade da existência terrena, de
e ao mesmo tempo nos instiga a exercitar o poder da fé, da esperança, pelas partidas que são naturais, mas que afetam os corações que se distanciam, e sejamos todos amparados, porque em grupo, em equipe, as nossas vibrações chegam mais intensas a todos os corações. Então, que o Mestre Jesus esteja junto de todos nós, nos agraciando e fortalecendo nessa jornada existencial. Na manhã de hoje, o nosso assunto, ele passa pelo conhecimento técnico, aquele do estudo, aquele que é necessário para que a gente compreenda e entenda, mas ao mesmo tempo essa passagem é só para a gente compreender uma estrutura que existe dentro da nossa doutrina para fazer com que o nosso íntimo, o nosso coração, que é o verdadeiro propósito da existência, se transforme para o melhor. E a nossa doutrina espírita nos traz todo o respaldo para essa compreensão. O Espiritismo, ele se baseia, ele traz para nós o entendimento da vida, da existência, através do conjunto de obras que foram codificadas por Allan Kardec, que é a nossa famosa doutrina básica, que nós chamamos de Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque são 5 obras básicas. Então, 5 Pentateuco. Essas obras básicas, elas foram inauguradas, iniciadas. A primeira obra escrita foi exatamente essa, o Livro dos Espíritos. Este livro, ele se compõe de 4 partes. Dentro dele, nós temos 4 partes e todas elas são feitas acerca de perguntas que o codificador fez e as respostas vindas para essas perguntas trazidas pelas falanges do Senhor, pela espiritualidade maior, mostrando para nós, porque lá os espíritos de escopo, aqueles que já estão elevados, eles mostram para nós todas essas respostas necessárias para a gente compreender quando aqui, na nossa existência física, esse verdadeiro propósito é de estarmos vivenciando, ora alegrias, ora tristezas, ora facilidades, ora dificuldades, para que a gente impulsione e cresça moralmente, cresça no nosso íntimo. E esses livros que fazem a composição desse compêndio do Livro dos Espíritos, essas 4 partes, elas não são por acaso estruturadas dessa maneira. Lembra que nós falamos que nós temos um Pentateuco, 5 obras? Então, esta daqui é a obra base no sentido de ser aquele manual que estrutura toda a ideia central do que a nossa doutrina espírita prega. Então é muito importante que a gente tenha contato com esses ensinos através de perguntas e respostas para que a gente vá compreendendo tudo. Essas 4 partes que estão dentro desse livro, elas são, não por acaso, estruturadas de maneira a compor o nosso todo das 5 obras. Por quê? Quando a gente pega o primeiro livro, que está compondo aqui, a primeira parte dele, que chama, em algumas edições, como causas primárias ou causas primeiras, ela é, a primeira parte que compõe esse livro, ela é explicada, estruturada aqui, mas depois esmiuçada na obra básica denominada Gênese. Nós temos 5 obras que compõem a nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Então, essas 5 obras, todas elas estão tratadas aqui. Por quê? Porque este livro, se dividindo em 4 partes, cada uma dessas partes vai cuidar das outras 4 obras que estão compostas. Então, é importante que aqueles que estudam a doutrina tenham essa visão estrutural para saber onde buscar a informação, como orientar-se através desses ensinos que a doutrina nos traz. A primeira obra, então, que está dentro do Livro dos Espíritos,
causas primárias, o livro A Gênese, da nossa doutrina espírita, uma das 5 obras, vai esmiuçar. Ou seja, vai se debruçar explicando em pormenores essas causas primárias, de onde surgimos, a força onipotente de Deus, a presença da onipresença divina e todos os aspectos que dizem respeito exatamente às causas primeiras. A segunda parte deste livro, ela vem denominada como o mundo espiritual, em algumas traduções. O mundo dos espíritos também é uma terminologia utilizada. Aqui dentro nós temos perguntas e respostas acerca dessa interligação do homem terreno com o mundo espiritual. E nós vamos ter, das 5 obras básicas, nós temos aqui essa estruturada em 4 partes. A Gênese é a causa primeira, o livro 2 vai tratar exatamente do aspecto dos mundos dos espíritos, e a obra básica que explica ele em pormenores é o livro dos médiuns. Então nós temos o livro dos médiuns, que vai tratar o livro 2º desta obra compêndio. O livro 3º, que está aqui dentro desta obra, ele é denominado como leis morais. As leis morais, elas estão explicadinhas e vivenciadas, não só explicadas, em muitos detalhes, através do Evangelho de Jesus. Então, a nossa obra básica, que vai depois trazer tudo explicadinho acerca dessas leis morais, é o nosso código da moralidade cristã. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é conhecido como nosso código moral. Por quê? Porque é ele que vai nos ensinar como crescermos moralmente, como que a gente ascende no aspecto do que devemos pensar, sentir, vivenciar, para que a gente cresça no âmbito da nossa elevação íntima, dos nossos valores, daquela bagagem que é a que vai com a gente onde estivermos. E nossas estruturas materiais, elas ficam aqui na Terra, mas a nossa bagagem de valor moral, essas vão com a gente onde estivermos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicar as ações de Cristo, o modo de pensar, tudo aquilo que a gente deve também compreender e reproduzir, a fim de que passo a passo a gente vá se aproximando cada vez mais dessa vivência crística. E o último livro que compõe esse compêndio, que é o livro 4º, ou a 4ª parte, dependendo a edição, ele é denominado como Consolações e Esperanças. Então, Consolações e Esperanças, que é o livro 4º deste compêndio, no nosso Pentateuco, ele vai ser esmiuçado, explicado na obra O Céu e o Inferno. Então, é ali que nós vamos compreender esse céu das esperanças, da consciência que, bem vivida, quando da experiência terrena, galga, alcança esses patamares de evolução, e ao mesmo tempo as ressonâncias naquele simbolismo de um inferno íntimo acerca de uma consciência que ainda se compõe em escolhas equivocadas e que a sintonia o leva a essas vibrações mais densas dos arrependimentos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Então eu quis trazer para vocês essa compreensão de como se organiza a nossa doutrina, que não por acaso é uma ciência nessa complementação da comprovação da relação com o mundo espiritual. E o nosso assunto de hoje, ele está localizado, claro, dentro dessa obra, já que todos os assuntos da nossa doutrina estão aqui, mas mais especificamente no livro 3º. Se está no livro 3º, consequentemente, estamos falando sobre os atos, pensamentos e ensinos de Jesus. O livro 3º a gente já sabe que são as leis morais, e o nosso assunto, dentro do capítulo das leis morais, ele vai tratar da lei de adoração. E o que seria essa lei de adoração? A lei de adoração, ela está sendo
questionada por Kardec na questão 649 de O Livro dos Espíritos. E aqui, nessa questão 649, Kardec questiona exatamente essa espiritualidade superior que explica para ele os propósitos da nossa doutrina, o que seria, no que consiste adorar a Deus, no que consiste essa lei de adoração. E a resposta que a espiritualidade superior traz é muito interessante, porque ela fala assim, que a lei de adoração, ela é a elevação do pensamento na direção a Deus. Então, está dizendo que cada um de nós, quando nós elevamos o nosso pensamento em direção a Deus, nós estamos praticando, interligando esta lei de adoração. Isso significa dizer que as nossas emanações, dimensões a Deus, em quaisquer dos sentidos, nos faz uma conexão direta com essa fonte criadora maior. E ainda a espiritualidade responde algo muito interessante, que ela fala assim, que pela adoração a Deus, ou seja, por essa elevação do pensamento no sentido da fonte criadora de tudo e de todos, a pessoa aproxima a sua alma da divindade. Então, está trazendo para a gente que a lei de adoração é um instrumento à nossa disposição, a fim de que a gente se sinta conectado na fonte. Quando a gente tem sede, a gente não busca água. Aqui está dizendo para nós que você, a qualquer momento, em qualquer lugar, onde estiver, pode ter essa saciedade alcançada só através do pensamento, te direcionando diretamente à fonte divina que é o nosso Criador maior. E aí Kardec questiona com toda a propriedade pedagógica dele no seguinte sentido: bom, se adorar a Deus é se aproximar da fonte criadora, essa aproximação ela é inata do homem, ou seja, o homem já nasce com esse potencial de adorar a Deus, ou ela precisa ser ensinada ao homem? Então, olha que questionamento interessante. Qualquer um de nós é capaz de adorar a Deus, ou seja, qualquer um de nós é capaz de elevar o seu pensamento a fim de alcançar essa aproximação em vibração com Deus, ou isso precisa ser ensinado ao homem, de maneira que quem não aprendeu não conseguiria ter esse acesso? E aí, o que vocês acham que é a resposta? A espiritualidade diz, claro, que a capacidade de adorar a Deus é inata do homem. Ela não precisa ser ensinada a ninguém, porque cada um de nós já nascemos, se somos filhos de, estamos interligados. Quando nós geramos, a gente está dando vida e aquela vida tem parte de nós, não é isso? É a mesma situação. Quando Deus nos criou, Ele nos criou colocando inato dentro de cada um de nós essa capacidade de adorá-lo, ou seja, de conectar-se vibracionalmente com Ele, e não precisa ser ensinada. Se não precisa ser ensinada, significa que cada um faz a seu modo, que cada um tem a sua maneira de pensar, refletir, se sentir elevado em pensamento, conectando-se à fonte maior e à fonte divina. Mas essa questão, a 650, que ela explica para nós que a capacidade de conectar-se com Deus, ela está dentro de cada um de nós, todo homem já nasce com ela tem uma segunda parte de explicação que é muito rica para que a gente tenha ela aí sim em conhecimento. Porque sabe o que ela explica para nós? Ela diz assim, que é um sentimento inato de cada um dos homens, essa capacidade de adoração, e ela fala que a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante
daquele que ele sabe que o pode proteger. Essa segunda parte está dizendo para nós que cada um de nós, quando compreendemos que se nós somos criaturas, nós somos criados por Deus, aquele Criador maior, ele tem o poder de nos proteger, porque vem dele parte daquilo que somos. Por isso que sempre a gente vê falar na doutrina espírita que nós somos deusinhos. Por que nós somos deusinhos? Porque nós somos filhos do Deus maior. Isso implica em dizer que em cada um de nós temos essa centelha divina vibrando em nós, mas compete a gente compreender a nossa pequenez diante do Criador maior e rogar a Ele toda a proteção de que nós estamos necessitados. É por isso que a questão, seguindo no nosso conhecimento das questões dessa obra, a questão 659 vai dizer para nós que a prece é uma das maneiras de realizar essa adoração. Se a adoração ao Deus maior ela é feita através da nossa elevação do pensamento, querendo se conectar a essa fonte criadora maior, a prece, a oração, ela é um desses instrumentos. Isso significa dizer que quando a gente se põe a orar, nós estamos fazendo o quê? Adorando ao Senhor e, consequentemente, nos aproximando dele. E existe, por essa instrução trazida na questão 659, 3 formas de realizar a prece. A prece é uma conexão do homem à sua fonte maior e criadora, e a prece pode ser feita para louvar, para agradecer ou para pedir. Então, quando nós nos colocamos em oração, nós podemos louvar ao Senhor, agradecer ao Pai Maior, ou rogar, ou fazer súplica, ou fazer pedido. É importante que a gente saiba disso, porque tendo essa consciência dos caminhos de como a gente se conecta ao alto, quando a gente se põe em oração, a gente abre o nosso coração e deixa com que a nossa mensagem de vibração íntima chegue às mãos do Divino e elas sempre vão ter uma resposta. Toda prece tem uma resposta, às vezes não é a resposta que a gente queria, que a gente já pede ordenando, né? Ou fazendo barganha, ou fazendo troca com Deus. E nem sempre a resposta vem conforme era o que a gente queria, mas ela sempre vem. A gente sempre vai ter o amparo da espiritualidade se pondo a nos auxiliar dentro das medidas de auxílio que nós necessitamos e que estão aptas a nos fazer crescer e elevar-se moralmente. E o que seria então louvar, pedir e agradecer? Agradecer, a gratidão, ela é a mensagem mais pura e límpida daquele coração consciente. Por quê? Porque a gente agradece por tudo aquilo que a nossa consciência sabe que recebemos. Então, aquele coração grato, ele agradece conforme ele já tem um crescimento íntimo e moral, vendo os propósitos da existência. Por isso que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais o nosso coração se torna grato. Porque aquele que compreende os propósitos da nossa estadia na vida terrena, vivência no mundo material, mas para um aprimoramento espiritual, sabendo que a nossa vida, pela imortalidade da alma, ela é realizada na sua plenitude, e quanto mais a gente consegue subir lá na vida espiritual, isso implica em dizer que na nossa vida terrena a gente é grato por tudo, é grato por termos o objeto do nosso corpo material à disposição do nosso espírito, com todas as dificuldades e mazelas que ele apresenta, porque elas são instrumentos hábeis ao nosso aprimoramento. Cada um de nós assumimos no plano espiritual a proposta de uma vida dentro de um corpo físico que vai ser utilizado
desenvolvimentos espirituais, nos nossos valores. Se a gente vive em lei de ação e reação frente a uma imortalidade da alma, significa que tudo que a gente semeia, a gente vai colher, é natural. Só que a gente às vezes não semeou essa vida. E o véu do esquecimento, que é uma bênção divina, faz com que a gente não compreenda ou não lembre os equívocos do passado. Mas numa lei de causa e efeito, tudo aquilo que eu vivenciei, escolhi, eu vou colher e vou resgatar. E por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente tem essa consciência, a gente também é grato pelas dificuldades. Por que nós somos gratos pela dificuldade? Porque a gente já consegue compreender que se Deus é justo, soberano e bom, Ele é justo, soberano e bom com tudo e com todos. Ele não seria injusto só comigo. Isso implica em dizer que as minhas escolhas equivocadas trouxeram para mim consequências desagradáveis. E se eu já estou recebendo de retorno essas consequências, se Deus é Pai e protege, é porque Ele sabe que eu tenho força, bom ânimo, já apto a passar por aquela experiência. Então, quanto mais eu agradeço, eu consigo compreender que as dificuldades também são para mim caminhos de aprendizado. E aí eu não me revolto mais. Eu tiro o porquê comigo e penso, Senhor, para que está me vindo essa situação? Eu às vezes não compreendo em plenitude que ela está me chegando. Mas eu já agradeço porque eu sei que você cuida de mim e dessa maneira você sabe que eu estou pronto para passar por ela. Então me ajude, esteja comigo, me ampare, dê a fortaleza, o bom ânimo. Então percebe que a gratidão ela faz com que essa conexão com o alto seja cada vez mais elevada, a ponto de chegarmos numa experiência de dificuldade e ainda assim sermos gratos, porque temos a consciência de que se Deus trouxe, é porque eu já estou forte para passar por aquela situação. Eu já estou pronto para experienciá-la. E se eu sei que adorar a Deus é me nutrir dele, o que eu faço? Na minha oração, eu agradeço porque já veio e eu estou pronto, mas eu também peço, por favor, Senhor, me ajude, me fortaleça. Ainda que eu não consiga ver, compreender, me dê forças, porque eu sei que é necessário eu vivenciar, eu sei que é necessário eu passar. Então a gente, encaixando esse sentimento de adoração a Deus, agradecemos e ao mesmo tempo já pedimos. E pedir é importante. Eu vejo muito dentro da nossa doutrina algumas pessoas pensarem que, bom, se Deus me criou, Ele me conhece por completo. E é verdade. Deus lê o fundo dos nossos corações. Deus não lê o que a gente mostra, o que a gente fala. Ele lê o que a gente vibra no fundo dos nossos corações. E aí a pessoa pensa assim, bom, se Deus lê o fundo dos meus corações, Ele sabe tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, Ele me conhece, às vezes mais do que nós mesmos, porque a gente engana a gente, né? A gente não se pinta como a gente é, a gente dá uma enganadinha da gente sobre a gente mesmo, sempre deixando a gente um pouquinho melhor moralmente do que a gente verdadeiramente é. E se Deus lê lá aquele fundinho verdadeiro do que realmente somos, Ele sabe que nós precisamos, às vezes nem a gente sabe, mas Ele sabe. E aí qual é o raciocínio prático? Bom, se Ele me conhece e sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir, Ele vai me mandar. Não é isso? Não, não é isso. Por quê? Porque pedir é um ato de humildade. Pedir significa você dizer,
coração e o que eu necessito, mas eu humildemente reconheço a tua grandeza maior, muito maior e infinita do que a minha, e eu não espero só o Senhor me mandar, eu te clamo, por favor, me auxilie, por favor, me dê a clareza do que eu preciso compreender para passar por essa situação que para mim é difícil, que para mim está pesada. A convivência com determinada pessoa está me exaurindo e eu sei que ela é necessária, então me fortaleça para que eu tenha boas ações, boas escolhas, boa consciência, que aqueles que me protegem nessa falange de amor que nos envolve possa me fortalecer e me nutrir para que a gente consiga ter uma convivência mais harmoniosa. Quando a gente pede, a gente se coloca em postura de pessoa que reconhece ainda a fraqueza e a necessidade do amparo. Então, pedir é sinal de humildade. E a humildade, ela abre a nossa comporta, a nossa receptividade para que a espiritualidade amiga mude as nossas vibrações. A gente se coloca no reconhecimento de que existe uma grandiosidade muito maior além do que nós e que nós necessitamos do auxílio dela. E dessa maneira, nós pedimos, nós rogamos aquela fortaleza e o bom ânimo. É claro que aquele que já entende os propósitos da existência, quer crescermos no âmbito moral e não material, ele vai ter pedidos que são condizentes com essa proposta. E se a lei de adoração faz com que a gente se conecte ao Senhor, a fim de que a gente cresça moralmente, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente pede. Por quê? Porque quando a gente pede, a gente faz com que exista um âmbito de ação daqueles protetores do bem, fazendo com que chegue até nós o que nós necessitamos. Então, pedir é um ato que nos coloca em conexão com Deus quando é um pedido voltado ao propósito do nosso crescimento, da nossa fortaleza, do nosso bom ânimo, da nossa renovação. Eu sempre falo que o jugo do Senhor é leve, né? O fardo dele não é pesado. Não é porque aquele fardo que pesava 100 quilos, quando você em prece pede para o Senhor, ele vai deixar de pesar 100 e passar a pesar 10. Não é isso, ele vai continuar pesando 100 quilos. Mas você consegue enxergar o propósito de carregar aqueles 100 quilos. Então você se fortalece, você tem uma visão do para quê. E nessa fortaleza você carrega os mesmos 100 quilos sem ter aquele peso do desânimo, da revolta e de todos aqueles sentimentos que desalinham a gente. Então o peso vai ser o mesmo, a diferença não está no peso da situação, a diferença está em você, que pela fé, pela esperança, pela oração, se nutre, se fortalece e passa por aquele mesmo percurso, carregando aquele fardo, mas de maneira renovadora, no seu olhar, na maneira de entender o porquê. É por isso que devemos pedir essa fortaleza, esse bom ânimo, essa renovação do nosso olhar sobre a existência, para que aquela dificuldade que nós estamos vivenciando, ela possa ser melhor vivida pela nossa experiência sobre ela, a fim de que consiga em nós lapidar, nos fazer crescer e compreender a vida com essa lente, com esse olhar das nossas renovações interiores. E nós também podemos, além de agradecer e pedir, louvar ao Senhor. E o que seria louvar ao Senhor? Quando nós pensamos em louvor ao Senhor, é natural que venha na nossa mente canto, né? Os cânticos são louvores ao Senhor, ou seja, é um mecanismo de adoração e dessa maneira é algo que nos conecta a Ele.
novo pensamento. E claro que é verdade. O cântico, os hinos, os próprios louvores que levam esse nome, né, os cânticos, eles são maneiras de louvar a Deus, mas não só através do canto. Louvar ao Senhor é reconhecer essa grandiosidade que Ele representa no todo da nossa existência e transformar essa conexão em algo que é constante na nossa vida. Então, louvar ao Senhor é entender que Ele é a fonte criadora de tudo e que você quer cada vez mais conscientemente se aproximar dele. Isso significa que louvar ao Senhor passa a ser uma filosofia de vida. Quando você tem consciência do seu propósito na experiência terrena, tudo aquilo que você vivencia, todas as experiências que você passa, todas as lidas constantes que você tem, quando ela é feita com olhos de ver, quem já sabe o propósito do porquê está aqui, você se esforça para seguir os passos do Mestre Jesus. A gente para e pensa assim, como Jesus faria nessa situação? Quando chega alguém que vem com aquela carga de raiva intensa e despejaria em qualquer um, mas esse qualquer um sou eu, que estou na mira da pessoa e é sobre mim que ela vem. Quando a gente está consciente do nosso propósito e a gente pensa no para quê, a gente não instintivamente mais já devolve. A gente para, reflete e pensa: o que Jesus faria? Como ele reagiria? Ele não é o meu modelo e guia sobre aquela situação na qual eu vou buscar no meu mapa para eu crescer moralmente? E quando a gente faz essa pausa reflexiva, por que nós estamos louvando ao Senhor? Que a gente está conectando o nosso pensamento ao pensamento do Mestre, e o Mestre não é a porta, não é através dele que a gente chega na proximidade mais intensa com Deus. Então, louvar a Deus passa a ser uma filosofia de vida, na qual tudo o que a gente faz na nossa constância, no trabalho, em casa, na vida social, no convívio da coletividade, a gente faz com aquela ideia de buscar sempre uma aproximação de Deus. E se adorar a Deus é buscar essa aproximação a Ele, louvar a Ele é ter atos, palavras, pensamentos, posturas com todos, voltada sempre a esse caminho do bem. E qual é o ideal de uma prece que chega assim, sem fronteiras nenhuma, até Deus? É aquela prece que é feita, vinda das comportas do nosso coração, mas consciente, sabedor de todos esses mecanismos, compreendendo que você vai agradecer por todas as bênçãos que te chegam, por todas as oportunidades que são trazidas para o nosso aprendizado. Nós vamos rogar, pedir o auxílio necessário para enfrentar todas as dificuldades, conscientes de que elas são, apesar de intensas e pesadas naquele momento, passageiras. Então, que a gente consiga passar por elas nutridos de uma fortaleza, de um bom ânimo, e louvar o Senhor na constância do nosso dia a dia, em todos os atos que nós praticamos, conectados sempre a essa força maior, entendendo que louvar a Deus é ter posturas na nossa rotina que nos aproximem dele, buscando cada vez mais a nossa renovação no nosso modo de pensar sobre a vida, na nossa maneira de lidar com as pessoas, compreendendo que quando alguém chega em nós e que está com o coração doído, aquele abraço, aquele olhar fraterno, aquela palavra doce, ela é algo que é um louvor ao Senhor, porque ela acalenta o outro. E quando dois estão unidos em nome do Senhor,
há ali uma conexão intensa, direta com a fonte divina. Quando nós lidamos com as adversidades, com as dificuldades, com as pessoas rudes, o nosso silêncio consciente na escolha de não se envolver naquela energia densa é um louvor ao Senhor. Quando nós estamos felizes e gratos pela nossa conquista de domínio sobre os nossos impulsos, é um louvor ao Senhor, porque é uma maneira de adoração e conexão com o alto, com a fonte maior e criadora. Então, o nosso desejo é que agora, conscientes de onde nós podemos buscar as explicações que nós queremos, conscientes de que a maneira de vivenciarmos a nossa vida nos coloca mais próxima de Deus, quando são escolhas bem feitas no sentido de adoração, de conexão com o alto, elas possam fazer que quando a gente sai porta afora dos templos de orações, quaisquer que sejam eles, é ali que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nos é trazido para a renovação da nossa maneira de ver o mundo. E quando a gente renova a nossa maneira de ver e entender o mundo, a gente renova paulatinamente, passo a passo, as nossas posturas corriqueiras. E essa renovação de postura nos coloca em conexão com o alto, porque sempre a gente acha que tem gente querendo nos derrubar, né? Isso é tão natural, a gente vê, ai, nossa, tem muita inveja em torno de mim, tem muita energia densa querendo me derrubar, mas se você não abre sua comporta de conexão, elas não te atingem, não é isso? O navio só afunda quando a água entra nele, ele pode estar no mar revolto, se não entrar água no navio, ele vai estar sobre as águas. A partir do momento que a água entra nele, aí ele afunda. É a mesma coisa em nós. Se a gente vive a nossa existência com esse olhar de busca de estar cada vez mais adorando ao Senhor na nossa constância corriqueira, louvando cada vez mais a nossa vida em conexão com o alto, as nossas proteções elas se ampliam. E aí o que vem do outro, vem como um instrumento de você olhar e entender. Não me atinge mais, porque eu estou renovado na minha maneira de ser. Eu estou protegido com um manto divino da consciência de que é querer estar protegido, clamar, pedir e receber essa proteção. Então que a gente possa ter uma semana de muita elevação na nossa consciência, no nosso pensamento, entendendo todas as pequenas coisas que chegam para nós, elas fazem parte desse processo da nossa renovação íntima, e que a gente utilize cada vez mais a lei de adoração, através da prece, da oração, como um escudo de proteção das coisas que vêm de fora e como uma limpeza interior dos nossos sentimentos, rogando sempre ao alto que nós possamos estar conscientes e protegidos na nossa vida corriqueira. Então, que o Senhor esteja sempre conosco, nos conduzindo cada vez mais para esse processo de elevação íntima e moral, que é para isso que estamos aqui. Que o Senhor esteja junto de todos nós, hoje, agora e sempre. Pedimos aos passistas que se posicionem enquanto o palestrante vai fazer a oração final. E os demais que se liguem a Jesus para poder receber as boas energias, em silêncio. Agradecemos ao Pai pelo dom da existência, pela oportunidade de termos sido gerados pelas tuas mãos divinas e assim, vivenciando as experiências terrenas, estejamos sempre conscientes de que aqui é passagem e não morada. E nessa passagem,
a gente possa sempre se conectar com a tua luz, ó Pai, que clareia as nossas ideias, abre os nossos olhares para a verdadeira finalidade da vida, que é enxergar-te. E cada vez mais na nossa vibração transformada, nos conectarmos com a tua divina luz,